Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é como enfrentar uma crise. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos, por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Como um cristão pode enfrentar uma crise? Vamos lá. Crise. E agora? Quando chega a crise? Como aconteceu, né, com a pandemia? Como sair dela? Como ficar vivendo sobre, como se prevenir sobre esta pandemia? Em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Exatamente. Para que ficar ansiosos? Ficar se preocupando é ter uma ampla responsabilidade de se prevenir, de se cuidar e de não ficar reclamando, e sim tentar se cuidar para que esse tempo de crise ambiental passe e que nós continuamos a viver. Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi, alegrai-vos. Exatamente, para que temer, povo de Deus? Não tem o porquê temer. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Exatamente. Não tem, como se diz, o que temer. E sim de, de, de ler as profecias do que irá acontecer, pois que o povo sofre. O povo sofre por causa disso, que não tem conhecimento nas profecias, que não lê Mateus, que não lê um Apocalipse, Daniel. Não tem o discernimento de estudar. E por isso que sofre, de não saber das profecias. Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Exatamente. É se atentar para Cristo. Filipenses 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Exatamente. O que, no momento de aflição, não reclame, não blasfema, e sim, ajoelha-se no chão e pede o auxílio de Deus, converse com Deus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Aí está Paulo escrevendo para a igreja de Filipe, que ficava na Mesopotâmia. E não só, né, para os filipos, né, que é os filipenses,
sim para vários, né? Romanos, para Coríntios. Aí está o lugar onde Paulo escrevia, na prisão, né? Que a maioria das cartas Paulo escreveu na prisão, quando estava preso em Roma. E, e esse era o lugar. É como eu digo, povo de Deus, as pessoas têm que se atentar às profecias. Temos que ler, estudar e simplesmente ver os alertas que a palavra de Deus está nos dizendo. Essa é a junção das coisas. É de ler a profecia, estudar. Hoje mesmo na humanidade a gente não vê isso. Várias pessoas não abrem a Bíblia Sagrada para ler, só lê evangelhos. E mesmo assim, lendo os evangelhos, não se atentam em Mateus 24. Não se atentam a não se atentam às profecias que está nos dizendo o futuro que nós vamos termos. Aí as pessoas vão atrás. Por isso que as pessoas vão atrás de narcomantes, de adivinhos, de negócio de tarô e, e de espiritismo. Esses são os lugares que os cristãos, que tem cristão, não me engane, que tem cristão que vai nesses lugares e vão atrás de saber as coisas do futuro, sem antes de consultar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, quer dizer, não tem como, povo de Deus, disso dá certo. Se você quiser saber o futuro, Bíblia Sagrada. Ali você vai saber o seu futuro, que vai morar com Deus. Você tem que se atentar à palavra. Você tem que aceitar Jesus em suas vidas, em sua mente, em todo o seu entendimento. E de se preocupar em morar na Nova Jerusalém. Que ali vai ser os cristãos que aceitarem a Deus, a Jesus, vão morar. Ter a vida eterna. E não se preocupar com as coisas mundanas. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Exatamente o que está acontecendo hoje. Estamos vivendo no juízo dos mortos. E claramente, as pessoas que morreram estão dormindo. Só estão esperando a consumação, que é a segunda vinda de Cristo, que elas vão ressuscitar. E eu já falei para várias pessoas que nesse dia eu quero estar no cemitério, porque será um evento fantástico, será um evento transformador. Imaginem, você vê túmulos abrindo e pessoas recebendo seus parentes, que Jesus vai vir com todos os anjos do céu, todos. Nenhum vai ficar no céu. Todos vão vir com Jesus para levar você ao o seu parente morto já há bastante tempo. Vai reencontrar. E será um evento fantástico, maravilhoso. E por isso é que eu falei que eu quero estar nesse momento no cemitério. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Exatamente. E Paulo está falando aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 e 15. O que ele está falando aqui é que
se quem não passar pela morte será ressuscitado vivo. Será levado vivo, né? Como se diz ressuscitado, não. Ressuscitado é só morto, né? Ser arrebatado vivo, como foi Elias, como foi Enoque, que foi arrebatado vivo. E por isso mesmo no monte da transfiguração, que Jesus esteve com Elias e Moisés, no Evangelho de Mateus, estava lá Elias e Moisés. Elias representava os vivos que vão ser arrebatados, vivos. E Moisés, que ressuscitou. Ele morreu e depois ressuscitou para morar com Deus. E representou os que estão mortos e que vão ressuscitar para a segunda vinda de Cristo. Continua, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto é a palavra do Senhor. Esse aqui é o que eu acabei de ler, né? Para conhecê-lo a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. A ressurreição, para ver para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me antecederam têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que estou em prisões, também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões. São muitos mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Exatamente. Está preso. Está num lugar, como se diz, sujo. Está em temor por causa de gritos de pessoas desesperadas que estão presas numa prisão. Mas Paulo manteve a fé. As pessoas que estavam diante de Paulo também manteram a sua fé e sempre acreditaram na palavra de Deus, sempre estavam perseverando nas palavras de Deus. Então, quer dizer, é como ele disse aí, ó, são muitos mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Quer dizer, não tem temor. Está num amplo destruidor, mas mantenha a sua fé. É isso que eu tento passar hoje. Como já há 3 anos que eu prego aqui no canal, tento passar para a pessoa. As pessoas não têm fé. Todas as coisas que acontecem em sua vida, parece que é o fim do mundo. Não é. Tudo tem jeito, povo de Deus. Tudo tem solução. E não é por causa desse problema que vai acabar a sua vida. É acreditar sempre na palavra de Deus. Ter fé. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido do meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha só, que isto é ainda melhor, exatamente. Para que ficar nesse mundo que tem que a lei não é perfeita,
que a justiça é coberta pela injustiça e que as pessoas estão vivendo nos tempos de Noé, vivendo nos tempos de Sodoma e Gomorra, e você quer ficar nesse mundo? É você ter a esperança de morar na Nova Jerusalém. Ali vai ter paz, ali vai ter justiça. E você vai morar eternamente com Deus. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Filipenses capítulo 1, verso 20, 23 e 24. Crise. E agora? Primeiro, não desanimar. Continuar com o espírito alegre e grato. Com certeza, como eu falei. 2. Manter a comunhão com Deus independentemente das circunstâncias. 3. Aproveitar todas as oportunidades para evangelizar. 4. Estar pronto para qualquer desfecho, mesmo que seja a morte. Quer dizer, se a morte vier para nós, povo de Deus, aceitar, porque sabemos que estamos em comunhão com Deus e que vamos ter a vida eterna. O que você tem que se preocupar é de se salvar antes da morte. Porque se você não está salvo, se você não acredita em Deus, ou acredita e não está em comunhão com Deus e morrer, você terá a morte eterna. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os nossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Aí vem Ellen G. White, que também passou por isso no século XIX. Em Nova Gales do Sul, fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e no campo. Alguns estão agora muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oramos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente. E agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Fui severamente atacada e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Mas não desisti de levantar cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Ellen Goldwhite, carta 30, 13 de agosto de 1894. Exatamente, e ela já estava com uma idade já avançada, né? Como se diz, já não era mais nova, que ela era nova, ela nasceu em 1825 e passou pela angústia não, pelo desapontamento de 1844. Ela continua, quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. O povo de Deus está sendo provado e testado, que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante este tempo, que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. Exatamente. Aí vem as questões. Número 1. Não se entregou à doença, apesar de estar bastante afetada e permanecer confinada em quarentena. Número 2. Manteve uma atitude positiva e de coragem em meio à dor. 3. Não perdeu o foco na missão, pois continuou realizando seu trabalho como escritora, mesmo sem poder sair de casa. 4. Não ficou indiferente ao sofrimento das pessoas. Pelo contrário, demonstrou preocupação com o que estava acontecendo. 5. Expressou gratidão ao Senhor por estar melhorando. 6. Não só orou,
mas ajudou financeiramente os que necessitam e deu apoio ao povo de Deus. 7. Fez da crise um motivo para se apegar mais firmemente a Jesus. Exatamente, essas são as questões que Ellen G. White fez em seu tempo. Então, povo de Deus, essa foi a palestra Fé, Vida e Evidências. Como um cristão pode enfrentar uma crise? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!